Irmãos, nós começamos no domingo passado esta nova série de aulas, estudando este livro aqui, A Vida de Oração de Jesus, livro do Sang Sub Yo, um pastor presbiteriano, pastor coreano, doutor em Novo Testamento, e eu havia comentado na semana passada a forma belíssima que ele conciliou tanto o aspecto exegético, hermenêutico, da avaliação que ele faz do livro de Lucas, com também a vida de oração, né? Às vezes a gente vive nesse dualismo, né? Se eu me aprofundo exegeticamente ou hermeneuticamente em alguma coisa, a questão prática fica esvaziada, o que não é verdade. Nós podemos conciliar um conteúdo denso, doutrinário e teológico, como foi feito aqui na interpretação do livro de Lucas, com a vida prática, que é a vida de oração. Então, a oração e doutrina não podem andar separados. Estudo e vida de oração precisam caminhar juntos. Então, este livro, para mim, é um exemplo disso, né? Como pegar o bom resultado de um trabalho técnico feito, que foi o trabalho feito aqui por um doutor em Novo Testamento, e trazer isso para a realidade da igreja, que é a importância da oração a partir do exemplo da vida do próprio Cristo. Semana passada nós falamos um pouquinho da vida de oração de Jesus ao longo do seu ministério. Vimos que todos os grandes acontecimentos do ministério de Jesus precederam a oração, precederam da oração. Foi importante a oração para que coisas extraordinárias estivessem acontecendo. Se isso foi uma realidade no ministério de Cristo, muito mais no nosso, muito mais na vida da igreja. Aliás, o próprio exemplo da igreja, que foi assim que nós terminamos na semana passada, né, mostra exatamente isso. Aqueles servos do Senhor, os 120 discípulos, reunidos em oração, aguardando para a descida do Espírito Santo, e após isso, após receberem um revestimento de poder, saem pregando com autoridade, cumprindo a missão para a qual Deus os desafiou. Não existe ministério sólido, ministério que transforma vidas, que edifica vidas, que é relevante dentro do seu contexto, se não for este precedido por uma vida de oração. Hoje nós veremos oração em 3 momentos importantes da vida de Jesus. Nós veremos a oração de Jesus na intercessão por Pedro, a oração de guerra de Jesus no Monte das Oliveiras e a oração de Jesus na cruz. 3 momentos especiais em que Jesus ora e nos ensina a partir deles. Quero deixar aberto para que vocês façam perguntas na hora que quiserem, desejarem, manifestem com uma das mãos. Nossos diáconos levarão o microfone até você, para que também o pessoal que nos acompanha em casa possam ouvir. E você que também nos acompanha aí pela internet, fique à vontade para perguntar. Mande sua pergunta e nós leremos ela aqui e responderemos, se possível. Começamos então aí, Lucas capítulo 22. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Jesus vai alertar Pedro quanto à condição difícil da qual ele também iria enfrentar, e vai nos dizer assim no verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus vai anunciar para Pedro que ainda naquele dia, Pedro iria o negar 3 vezes. E diz que o próprio Satanás reivindica a vida de Pedro, né? Coloca ali em xeque, e é como se fosse anunciado neste mundo invisível que nós não temos acesso, como se houvesse este movimento de Satanás em direção a Pedro, como se de fato Pedro já estivesse marcado para negar o Senhor Jesus, marcado para ser agora alvo de um ataque duro e severo de Satanás contra ele. Pedro foi aquele discípulo que o tempo todo demonstrou maior entusiasmo no ministério da qual Jesus havia o chamado, que prontamente estava ali dizendo e falando as coisas para Jesus, respondendo, sempre muito afoito, demonstrando o seu interesse em servir a obra. E ele era o líder, o porta-voz dos demais discípulos, pois a partir dele também Satanás queria destruir a igreja.
e afetar os demais discípulos. Então, Jesus, ciente disso, verso de número 32, vai nos dizer: roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Satanás tentará engolir Pedro, mas Jesus orou para que a fé de Pedro não decaísse. Podemos saber que Jesus orou especificamente para que Pedro não abandonasse a sua fé completamente pela traição e para prevenir que caísse nas mãos de Satanás após trair Jesus. Jesus orou por todos os discípulos quando orou por Pedro, porque Pedro era o representante dos demais. Olha a situação difícil que Pedro se encontraria depois da tentação. Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo. Isso era fato. A oração de Jesus é para que Pedro não ficasse prostrado diante deste pecado, para que Pedro tivesse a condição de voltar a conduzir e liderar o povo. E nós vemos o quanto essa oração de fato era necessária, essa intercessão de Jesus era necessária, porque quando nós lemos os evangelhos, qual foi a atitude de Pedro depois da morte de Jesus? Ele reúne os demais discípulos e o que ele fala? Vamos voltar à pesca. Pedro, então, sentiu que havia traído Jesus, que havia falhado na missão, que havia falhado naquelas palavras que ele disse: Senhor, não importa o que for, a gente não vai te abandonar. Pedro sabia que havia errado. Diante da morte de Jesus, Pedro se vê naquela condição: eu falhei no meu ministério, eu não tenho uma condição de seguir aquilo que ele fazia, e agora que ele está morto, só nos resta voltar à pesca. Pedro estava abatido. E talvez esta frustração de Pedro pudesse o levar a um total esfriamento e abandono da sua fé. O Senhor então vai rogar para que isso não aconteça, para que Pedro fosse fortalecido e tivesse também a condição de fortalecer os demais. Esta semana eu tive a oportunidade de, em 2 aconselhamentos, tratar uma situação semelhante. Essa condição do pecado que tira as nossas forças. Como é difícil, irmãos, realmente nós seguirmos a vida cristã depois de entristecermos o nosso Deus. Como Satanás é sujo em tentar nos convencer de que não somos dignos de estar na presença de Deus, orando, buscando, lendo a Bíblia, cultuando, servindo. Como Satanás faz isso? E como, de fato, às vezes nós assumimos isso com muita facilidade. É assim que acontece com a gente. Num dia que nós não fomos lá muito bem, a gente para e fala: mas hoje não vale nem a pena orar. Se eu orar agora, se eu for ler a Bíblia, Deus não vai nem receber. Tamanho foi a minha ofensa a Ele, tamanho foi o meu pecado. E quando passa o tempo, aí que a gente se acomoda mais ainda. Ah, pastor, mas o que vai adiantar? Agora, no mês de setembro, já fiquei 9 meses sem ler a Bíblia, agora que eu vou começar. E quando a gente assenta-se aqui na igreja, e é como se a voz de Satanás estivesse no nosso ouvido falando: e aí, o que você está fazendo aqui? Depois dessa semana você está vindo sentado querendo adorar, cultuar? Irmãos, como Satanás é sujo nesse sentido. Nós vemos isso com muita clareza lá no livro de Zacarias, quando ele se coloca em oposição à figura de Josué, né? Na terceira visão de Zacarias. E Josué, o sacerdote, tirado do fogo como que um tição todo sujo, apontando para a sua condição de pecado, e Satanás põe-se ao seu lado para o acusar. Então aparece a figura do anjo do Senhor, o próprio Cristo, que vai e lhe põe em vestes limpas. Como é difícil, irmãos, nós entendermos esses méritos que nos justificam, os méritos de Cristo que nos justificam. Jesus estava ciente de que isso aconteceria com Pedro. E por isso Jesus vai orar por Pedro. E orando por Pedro, Jesus estava orando pelos demais discípulos, porque ele sabia: se vai abater a Pedro, vai abater aos demais. E se Pedro estiver bem, ele também conseguirá conduzir os demais. Por que Lucas relatou a oração de intercessão de Jesus? Lucas relatou esta oração para mostrar que ele não somente se levantou, que Pedro, não somente se levantou por causa da oração de Jesus, mas também se fortaleceu e suportou o grande trabalho de levantar os outros irmãos. Creio que ele queria semear entendimento nos leitores de que a atenção e a oração de Jesus fez Pedro ser o Pedro que foi.
No entendimento aqui, só Lucas registra que Cristo orou por Pedro, né? E rogou por ele. E é Lucas quem vai relatar essa vida de Pedro depois da ressurreição de Cristo, né? A liderança de Pedro na igreja de Jerusalém e tudo aquilo que extraordinariamente Deus fez por meio da vida de Pedro. E no entendimento do nosso autor é como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: olha, o Pedro que vocês vão ver adiante, lá em Atos, fazendo o que fez, é fruto e resposta dessa oração de Jesus. Irmãos, o que nós aprendemos com esta oração de intercessão de Jesus? Primeiro, serão 3 aprendizados nossos aqui. Primeiro, devemos aprender o quanto Jesus se importa com a oração de intercessão. O que é interceder? É você pedir não pelas suas coisas. Isso é petição. A intercessão é você orar pelo outro, interceder pelo outro, pedir pelo outro. Então, quando nós pensamos aí nos tipos, nas nomenclaturas que podemos usar aí para as orações, você tem as orações de gratidão, agradecendo a Deus por infinitas coisas. Você tem as orações de confissão, onde você vai confessar o seu pecado a Deus. A oração de louvor, onde por meio da sua oração você adora o Senhor, bendiz o seu nome. As orações de petição, que essas são aquelas que a gente faz melhor, onde a gente fica pedindo ao Senhor as coisas ligadas a nós e aos nossos interesses. E a oração de intercessão, quando você ora pelo outro. A intercessão é um momento muito comum na igreja, quando a gente vira e fala: irmãos, alguém tem algum pedido? Que nós vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Jesus mostra o quanto para ele aquilo era importante, o quanto era importante você orar por outra pessoa, clamar por outra pessoa. E isso nos leva ao segundo ensinamento. Se Jesus fez isso e mostrou essa importância, nós também devemos orar pelos nossos irmãos. Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago 5, 16. Diz assim o texto: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Agora perceba que o contexto de Tiago, contexto da situação, é o mesmo dessa oração de Jesus. Porque Tiago está falando de pecado. E Jesus orou por Pedro por conta de uma situação do pecado de Pedro. Ele iria cair, seria tentado por Satanás, cairia, negaria o Senhor. E Jesus ora para que, mesmo depois daquilo, Pedro continuasse e seguisse firme. A semelhança, falando e tratando sobre o pecado, Tiago vai dizer: orem uns pelos outros. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, 23, nós teremos aqui um momento em que Samuel, líder do povo, vai dizer orar pelos seus irmãos. 1 Samuel 12, 23. Diz assim o texto: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Veja que Samuel, diante da sua condição de líder do povo, entende que seria um pecado contra o Senhor deixar de orar pelos seus irmãos. Eu já disse isso aqui, comentando acerca da vida de oração da minha mãe, que é para mim um grande exemplo, orando. E eu disse a vocês, e falei na semana passada, né, que eu olhava minha mãe orando ali 1 hora, 2 horas, e ficava me perguntando: mas que tanto ora, né? O que tanto tem de assunto com Deus para ficar orando tanto? E aí, quando eu assumi a condição de evangelista, eu me lembro que o pastor José Mesquita, lá de Manaus, foi dar uma palestra, falar sobre oração no ministério da evangelização, e ele falou: olha, comece a orar. Por cada pessoa que você encontrou e falou de Jesus, pelas ruas do seu bairro, onde você vai entrar pregando o evangelho, pelas pessoas que visitaram a sua igreja. E eu saí ali daquele congresso que tive a oportunidade de participar, muito motivado nesse sentido. E aí fiz a lista das ruas, fiz a lista das pessoas com quem a gente teve algum tipo de contato. Irmãos, quando a gente começa a orar uns pelos outros,
1 hora de oração por dia, 2 horas de oração por dia não é suficiente. Quando eu paro para orar aleatoriamente pela vida de vocês, são as orações mais demoradas. Existem aquelas orações que vocês mandam às vezes no WhatsApp para mim, pastor, estou passando essa dificuldade, ora por mim, e ali automaticamente a gente para o que está fazendo e ora por aquele motivo específico. Mas quando aleatoriamente, no ministério pastoral, no ministério de cuidado de vocês, a gente simplesmente abre o computador, põe a listinha dos membros e começa a orar, irmãos, ocupa a manhã inteira do pastor orando por vocês. Porque a gente sabe que cada um de nós aqui tem um problema, tem uma luta, se não consigo, às vezes com um filho que não é crente, às vezes uma dificuldade no trabalho, às vezes uma dificuldade no lugar onde mora. Então a gente começa a se lembrar das conversas, né? Que a gente vai tendo, quando a gente para aqui o culto, começa a falar, e aí, como que tá? Não, tá tudo bem. Ah, lá no meu trabalho tem essa dificuldade. Ah, lá em casa, meu primo tá doente e tal. E a gente começa a se lembrar dessas conversas e vai orando, falando, nossa, Senhor, olha, tô lembrando aqui da minha irmã, o Senhor sabe como é difícil, como é a luta, como é a condição dela, ajuda. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Às vezes a nossa vida de oração é muito egoísta. A gente só pensa em nós. E o problema de nós não orarmos uns pelos outros é que a gente não consegue ter compaixão do outro. A reunião de oração deveria ser a nossa melhor e maior ferramenta de comunhão. Nós deveríamos ter esse grupo aqui de 50 pessoas orando. Para a gente poder sentar, talvez em duplas, e compartilhar, olha, minha semana foi assim, ora por mim nesse sentido. Então, se hoje eu orei com a dona Estela, depois com o Arley, depois com a Anne, puxa, agora eu sei um pouquinho mais da vida da dona Estela. Agora eu consigo ter compaixão dela, consigo ter compaixão da Anne, do Arley, e aí quando eu vê-los com dificuldade, eu vou lembrar daquilo, ah, Senhor, deve ser aquele problema lá, né? Ou se de repente eu puder ajudar naquela situação, olha, irmã, já que você está falando disso, eu tenho isso aqui que você está precisando. Eu me lembro de uma vez que o pastor Daniel e eu, nós estávamos orando, e eu falei, e aí, Daniel, tem algum pedido? Ele falou, vamos orar, eu estou precisando de um piano lá na igreja. E aí, na época, nós tínhamos um piano encostado, parado. O Cris, que tocava o piano, encerrou as suas atividades lá no seminário e voltou para o lugar de origem dele. Então, nosso piano ficou parado. A Anne não era nossa pianista ainda. Então, o piano ficou lá parado e o Daniel orando, pedindo oração, porque tinha chegado um pianista na igreja dele e não tinha piano. Eu falei, então, não precisa mais orar por isso, não. Só combina lá, passa lá na igreja e pega o piano que está lá. Irmãos, nós precisamos aprender a orar uns pelos outros, o valor da oração de intercessão. Jesus fazia isso pelos seus discípulos. Quando nós chegamos na oração de João 17, Pai, eu rogo por eles. É por eles que eu peço, é por eles que eu intercedo, por aqueles a quem o Senhor me deu. A frieza em nossos relacionamentos passa também porque nós não nos preocupamos em orar uns pelos outros. Quando Jesus vai orar por Pedro, é uma demonstração de compaixão. Eu sei o que ele vai sofrer e eu sei como ele vai ficar em frangalhos depois de me trair. E esse envolvimento e compaixão de Jesus com Pedro foi tão sincero que na hora de Jesus encontrar Pedro depois da traição, Jesus vai no mesmo cenário onde ele havia chamado Pedro, na beira da praia. E onde Pedro havia negado Jesus em frente a uma fogueira, onde os soldados se aqueciam, Jesus também faz na beira da praia uma fogueira para assar ali uns peixes. Olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. No mesmo cenário em que Jesus chamou Pedro da primeira vez, ele o chama da segunda vez. No mesmo contexto em que Pedro nega o Senhor Jesus, Jesus o desafia a dizer que o ama. E Jesus diz, então, vai, eu acredito no seu amor, apacenta, cuida, porque Jesus teve compaixão. Quando a gente começar a se preocupar um pouquinho com o problema do outro, a gente vê que não é só a gente que passa por dificuldade, nossos irmãos também. A gente começa a ser mais compreensivo, a amar mais, se compadecer mais, a chorar uns com os outros, se alegrar uns com os outros. Precisamos caminhar nessa direção. Terceiro aprendizado que nós temos aqui
é que a oração de intercessão é uma oração estratégica. Jesus não estava apenas orando por alguém que enfrentaria uma grande dificuldade, o apóstolo Pedro. Jesus também diz que, por meio da vida de Pedro, ele deveria fortalecer os seus irmãos. Depois, Pedro, então, que você se converter, que você passar por isso, fortaleça a seus irmãos. Era uma oração estratégica por aquele que iria liderar. E nós vemos isso na Escritura. Nós lemos, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, a oração pelas autoridades do nosso país. Vamos abrir aqui o texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, orar por aqueles que nos lideram, orar pelo nosso chefe lá em casa, orar pelos nossos pais que são autoridades sobre as nossas vidas, orar pela vida do nosso pastor, pela vida dos nossos diáconos, pela vida dos nossos presbíteros. Isso faz parte de uma estratégia de sucesso. Qual é a melhor estratégia para mudar o nosso país? Orar por aqueles que nos governam. Qual é a melhor estratégia para o bom desenvolvimento da nossa igreja? Orar por aqueles que lideram a igreja. Nós precisamos encarar a oração como o principal meio dado por Deus para nós, para colocarmos em prática a sua vontade. Qual é a grande estratégia de crescimento da igreja? Oração. Qual é a grande estratégia de bom desenvolvimento profissional? De resolver os conflitos que eu tenho lá na empresa? A oração. Pastor, qual é a estratégia para eu lidar melhor com o meu chefe, que é um ímpio, que tem me causado um monte de dificuldade, que tem me perseguido? Ore por ele. Qual é a grande estratégia para o sucesso do seu casamento, na sua liderança em relação aos seus filhos? A oração. Mas você não ora, seus filhos não oram. Então o casamento vai mal. A educação dos filhos vai mal, porque nós não intercedemos uns pelos outros. Não usamos de súplica, que é esse clamor, que envolve lágrimas, que envolve fervor, que envolve perseverança. No máximo, na hora que a gente vai comer, fazer uma refeição, a gente fala: Senhor, muito obrigado, e abençoa todo mundo aqui em casa, e está bom. Ou só lembramos de orar pela igreja quando estamos aqui na igreja. Ou só lembramos de orar pelo nosso país quando alguma tragédia acontece ou quando chega o período de eleição. Então, Senhor, agora, perto da eleição, arruma alguém bom para cuidar da gente. Porque depois que está eleito, aí já não tem mais jeito, né? É como se Deus não pudesse mais agir. Puxa, esse aqui foi eleito, mas não era crente, era um ímpio, miserável. Está acabando com a gente. Vamos orar então para que Deus mude. Quando nós lemos lá em Jeremias, a orientação que Jeremias dá para aqueles que estão sendo levados ao cativeiro, que foi o texto do Minutos que Transformam, na segunda-feira, né, dia da independência do nosso país, orai pela paz da cidade. É o que nós devemos fazer, orar pela nossa nação. Porque o bem da cidade, porque o nosso bem depende do bem da cidade. O nosso bem depende do bem do nosso país. E aí não importa quem seja o meu governante, qual que é o partido dele. Eu preciso que ele seja convertido pelo Senhor, usado pelo Senhor, para que eu viva bem também. Então, Senhor, olha, eu não gosto desse fulano, dessa fulana, não votei nele, não votei nela, por mim não estava lá no cargo, mas, Senhor, eu quero orar. É o meu vereador, é o meu prefeito, é o meu governante, é o meu presidente. Então, Senhor, eu tenho que orar, porque o meu bem depende do bem deles, depende do sucesso deles, eles precisam ir bem. Precisam fazer excelentes gestões e administração, para que a gente vá bem. Precisamos interceder por todos aqueles que governam, por todos aqueles que exercem autoridade. Irmãos, eu quero fazer um pedido à semelhança do que faz o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler juntos aqui. 1 Tessalonicenses 5, verso 25. E depois a gente vai ler juntos também 2 Tessalonicenses 3, 1. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 25. Irmãos, orai
por nós. 2 Tessalonicenses 3:1. 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Eu quero fazer a vocês o pedido que Paulo está fazendo à igreja da Tessalônica. Irmãos, orai por nós. Orem pelo pastor de vocês. Orem pelo conselho da igreja. Cada um de vocês aqui tem uma opinião sobre o que é a igreja. E tem ideias sobre o que é a igreja. E tem sugestões sobre o que deveria ser feito ou não ser feito. E imaginar que, de repente, sentar no conselho ou liderar a igreja seja algo muito simples. Onde aquilo que não é feito, pastor, só não é feito por falta de vontade. Não é assim. Não é fácil conduzir e liderar uma igreja, um país, uma cidade. Não é fácil, irmãos. Então, orem. Num sistema representativo como o nosso, não é fácil o conselho, formado por cabeças que pensam diferente, por servos de Deus, sim, cada um deles, homens usados pelo Senhor, mas também, ao mesmo tempo, todos eles, pastores e presbíteros, afetados também pela queda. Não é fácil para nós chegarmos a conclusões que sejam, ao mesmo tempo, boas para a igreja, boas para a cidade, de acordo com a lei, boas para cada membro, que sirva bem as crianças, os adultos, os mais velhos. Não são decisões fáceis. Então, orem pela liderança da igreja. Recentemente eu conversei com uma pessoa que estava criticando absurdamente a igreja evangélica como um todo. Eu falei com ele o seguinte, irmão, faz o seguinte então, vai e abre a sua igreja então. Já que você acha que é tão fácil, porque ele, não, porque a igreja tinha que fazer isso, a igreja tinha que fazer aquilo, a igreja tinha que fazer aquilo outro, porque a igreja tinha que ser mais isso. Eu falei, então tá bom, irmão, vai lá, reúne 30 pessoas que vão querer te seguir, arruma os recursos para manter esse trabalho e começa você então. A grande ênfase que você acha que tem que ter na igreja é o trabalho social, então começa você lá. Vamos ver quantos você vai conseguir. Ou quantas marmitas você já distribuiu. Porque falar que a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo é fácil. Quantas você já fez? Falar que a igreja tem que ter programa disso, programa daquilo é fácil. Quanto você já fez na sua individualidade? Então, irmãos, orem pela liderança da igreja. É muito importante. A liderança da igreja é sustentada pelas orações. O pastor precisa subir do púlpito debaixo das orações da igreja para ser usado pelo Senhor para proclamar o evangelho para vocês. O que Paulo fala aqui é fundamental para que a palavra do Senhor se propague. Senhor, abençoe o meu pastor, para que ele seja fiel, para que ele tenha condições de estudar a tua palavra. Ilumina a mente dele, porque nós precisamos receber dele o alimento. Então capacita. Ainda que eu não goste dele, mas usa ele para que ele seja uma bênção, falando, testemunhando, me repreendendo, sendo voz de consolo também ao meu coração. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Orar uns pelos outros, orar pelas autoridades. Segundo momento importante de oração do Senhor Jesus, destacado na aula de hoje, Lucas capítulo 22, versos 39 a 46. Lembrando que o nosso autor está fazendo é uma exposição da vida de oração do Senhor Jesus a partir do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas 22, 39 a 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A palavra-chave que vai dar o título desse trecho da nossa exposição está lá no verso 44, estando ele em agonia. Essa palavra agonia da língua grega no texto original tem a ver com todo o sofrimento de guerra de um soldado. É o esforço físico que um soldado faz, é a agonia psicológica de alguém que está na guerra e que vai enfrentar coisas assustadoras. É esse tipo de agonia profunda que Jesus está sentindo. De alguém que sabe que vai sofrer, que sabe que o risco se aproxima, que dá aquele gelo na barriga profundo, tamanha a dor que ele sabe que lhe espera, e que sabe, principalmente, que está prestes a ser entregue nas mãos do inimigo. Jesus, ao orar ali, sentia agonia. Por isso, o nosso autor chama aqui da oração de guerra de Jesus. E nós aprendemos algumas coisas com esta oração. Primeiro, a oração de Jesus no Monte das Oliveiras foi uma oração habitual e regular. Diz o texto, saindo foi como de costume. O Monte das Oliveiras foi o lugar escolhido por Jesus para orar. Como nós vimos na aula da semana passada, à medida que a multidão vinha, ele subia para o monte e lá ele iria orar. Era um lugar reservado. Era o campo de batalha onde Jesus, então, treinava, se habilitava e se preparava para o seu ministério. Qual é o nosso lugar de costume para orar? Nós falávamos com os novos membros na sexta-feira sobre algumas rotinas que a gente tem que ter na nossa vida cristã. E o quanto a lei vem, por vezes, para nos ajudar nesse sentido. Quando a lei nos manda guardar um dia para o Senhor, não é o peso nem a opressão da lei, mas é o cuidado de Deus conosco, que somos muito tentados a viver a nossa agenda, do nosso estilo e com as nossas prioridades. Então, ele coloca uma lei para virar e nos lembrar. Guarda um dia, separa um tempo. Irmãos, eu não sei qual vai ser a rotina que você vai adotar, mas adote pelo menos uma. Separe um lugar na sua casa. Separe uma Bíblia específica que você vai usar. Certa feita, uma pessoa me perguntou, pastor, eu vejo que cada dia que o senhor sobe no púlpito, o senhor sobe com uma Bíblia diferente. Eu falei, porque a Bíblia que eu uso mesmo é que fica lá em casa, e ela eu não tiro de lá. Que é onde você marca, risca, coloca, marca a página. Se eu for trazer ela aqui para o púlpito, vai ficar até vergonhosa. Teve uma época que ela estava sem capa. Não importa qual vai ser a sua rotina. Pastor, eu não faço pela Bíblia de papel, eu faço lá no celular, e lá eu já puxo, já anoto, já marco. Quando eu vejo que é para alguém que eu conheço, eu já copio, já colo, já mando. Ok, irmão. Não importa qual vai ser a sua rotina, qual vai ser a sua disciplina, qual vai ser o seu espaço, qual vai ser o seu tempo, mas crie algo assim para você. A gente às vezes olha o hábito dos católicos romanos e a gente se escandaliza com a forma como eles levam a vida de pietá deles, né? Mas, irmãos, em alguma medida, as práticas católicas, se fossem elas feitas com a consciência correta e com a motivação correta, ajudariam muito. Não estou dizendo que nós devemos adotá-las, nem santificá-las, que esse é um outro problema do catolicismo, santifica práticas devocionais, como se aquele fosse o único jeito certo, a única maneira certa, etc. e tal. Mas veja, por exemplo, o terço. Eu nunca sabia o que significava o terço. Para mim era tipo um amuleto, né? E infelizmente muitos usam na ideia de um amuleto, né? Só que o terço não foi criado para ser um amuleto que você pendura lá no retrovisor do carro para dar sorte. O terço foi criado como uma prática devocional. Você tem um monte de oração que você tem que fazer a cada bolinha e uma oração na bolinha maior. Pastor, mas esse é o jeito certo? Irmão, o católico faz com a bolinha, faz com a motivação errada, do jeito errado e ainda usa aquilo como amuleto. Está tudo errado.
Mas não sei o que você vai usar. Talvez você use e fale, pastor, eu vou colocar o meu relógio para despertar aqui. Vou começar a orar todo dia às 9, e quando ele despertar às 9h45, eu vou saber que eu tenho que parar. Ok, é o seu tipo de terço, que vai marcar suas bolinhas, suas quantidades de oração. Alguns irmãos gostam do devocionário, né? Então vai lá no início do ano, compra aquele devocional bonito. É bênção, irmãos. Não, porque aqui o devocional me ajuda, cada dia tem um texto para eu ler, uma reflexão para eu pensar. Isso me ajuda, me prende, porque se eu não tivesse aquilo eu não ia ler nada. Ok. Não, pastor, lá em casa eu gosto de um quarto. O católico tem um outro, não, o de hoje em dia não, mas tinha o oratório, né? Um móvel bonito, onde eles colocam lá todos os aparatos religiosos e diante daquilo ali eles sempre param e fazem suas orações. Quando eu estava no seminário, uma das atividades do seminário, nós estudamos catolicismo romano no seminário, foi visitar o Museu de Artes Sacras. E tem uma área do Museu de Artes Sacras de São Paulo, lá na Avenida do Estado, só de oratórios. Na Avenida Tiradentes, na verdade. E eu recomendo vocês irem lá e conhecer. É belíssimo o museu. E cada oratório lindo que as pessoas faziam para ali parar e ter sua oração e ter sua reza dentro do pensamento católico. O problema é que a gente não ora em canto nenhum. Então a gente fala mal do católico, mas não para orar, não tem um lugar para orar, não tem uma rotina de oração. A gente fala mal do adventista, que vai lá e fica guardando sábado, mas a gente não guarda domingo, lava carro, arruma a caixa d'água e faz um monte de coisa no dia do Senhor. Então, irmãos, às vezes nós temos que também ser mais rigorosos com a nossa rotina de oração. Jesus orava no Monte das Oliveiras, era o lugar dele. Podia ser em qualquer outro canto, mas ele escolheu, não, aqui eu quero chegar, eu quero ter o espaço. Escolhe um lugar lá na sua casa, escolhe um lugar lá no seu trabalho. Pega um livro que vai te ajudar. Pega uma Bíblia que facilite a sua leitura. Pastor, essa versão que a gente usa na igreja eu não consigo entender muito bem. Então escolhe uma versão que você se identifica, que você tenha facilidade na leitura. Pega com a letra mais que gigante para você conseguir enxergar, mas crie uma rotina para que você tenha comunhão com Deus. Segunda verdade que nós vemos aqui no texto, o anjo veio e ajudou o Senhor na oração. Isso é fantástico, né? O momento era tão agudo que um anjo veio, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É interessante que nós vemos na Escritura anjos aparecendo em meio às orações. Mas nunca com essa ideia de sustentar aquele que está orando, de fortalecer aquele que está orando, mas na ideia de trazer a resposta vinda do céu. Quando o pai de Sansão orava, Deus mandou um anjo. Isso está registrado lá em Juízes, capítulo 13, verso 9. Deus ouviu a oração do rei Ezequias e mandou um anjo e matou 185 mil soldados da Síria, segundo o livro de Reis, capítulo 19, versos 20 a 35. Quando o profeta Daniel recebeu a profecia sobre o futuro e orava para compreendê-lo, Deus enviou o anjo Gabriel para que desse a ele a orientação, Daniel capítulo 9, versos 21 a 23, que nós vimos aqui na igreja recentemente. Então nós temos momentos aqui que o Senhor envia os anjos para responder às orações. Ainda mais, né, nos textos do Novo Testamento, em Lucas 1, verso 13, aparece então um anjo, quando o sacerdote Zacarias orava, e avisou que nasceria então seu filho João Batista, como resposta de oração. Há o caso em que Deus manda um anjo a Cornélio para levar a resposta de oração dele, lá em Atos 10, 3 e 4. Quando a igreja de Jerusalém orava pelo resgate de Pedro, que estava encarcerado, como resposta de oração, Deus mandou um anjo e os tirou da prisão. Então, é interessante ver este agir de Deus, mesmo de forma espetacular, sobrenatural. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma experiência que foi contada pelo meu pastor, reverendo Jorge, que está com Cristo. Ele falou que um dia ele e a sua esposa Valéria e as crianças, eles estavam no carro e voltando de uma cidade onde ele havia ido pregar, e naquelas estradas lá do interior de São Paulo, que só tem cana dos dois lados, o carro dele quebrou, voltando do culto à noite. E ele falou que não tinha ninguém, uma viva alma, ele, a Valéria, os meninos lá, começou a ficar preocupado, desesperado, e ninguém passava lá para socorrer eles. E o tempo passando. Ele falou que teve uma hora que já desesperado e sem ter como ligar para ninguém, sem ter recurso de nada, ele e a Valéria pararam, encostaram lá no acostamento, ajoelharam e começaram a orar: Senhor, se todos os recursos ordinários de socorro acabaram, envie então um anjo para nos ajudar.
Contava o reverendo Jorge, então, que quando eles terminaram de orar, veio um carro, naquela estradona reta, deu seta, parou, um homem desceu, o capô do carro estava aberto. Ele falou que aquele homem não deu nem boa noite. Só foi lá no motor do carro, mexeu em alguma coisa, deu partida e o carro funcionou. Aquele mesmo homem entrou no carro, saiu. E ele falou que naquela estrada reta, simplesmente a luz do carro, as duas lanterninhas, sumiu, apagou. E ele falou, não, aquela luzinha lá era para a gente ver durante muito tempo, porque a estrada era muito reta, a gente ia ver, ia conseguir seguir ele. Ele falou, eu tinha plena certeza, tive plena certeza que foi um anjo de Deus, que veio, parou, nos ajudou, nos socorreu e foi. Irmãos, essa é uma experiência referendada pela Escritura. Porque a Escritura nos fala que Deus dá ordem aos seus anjos para que eles protejam os seus. Nesse momento de angústia, de agonia, de guerra espiritual, Jesus pede ao Senhor que seja feita a vontade dele e um anjo vem para confortá-lo, para reanimá-lo, para fortificá-lo. Isso me faz lembrar muito aquela situação de Daniel quando nós pregamos aqui. Daniel em profunda tristeza por ver a situação de pecado do seu povo, querendo entender aquilo para falar para o seu povo, e Deus envia um anjo. A ideia aqui não é nos estimularmos a ficar buscando experiências extraordinárias e angelicais, mas é entender, irmãos, que se necessário for, em meio a uma batalha em que nós estivermos travando para ter uma vida com o Senhor e ter as nossas orações respondidas pelo Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Nós precisamos crer no poder do nosso Deus. Terceira verdade que nós vemos aqui no texto, Jesus buscou a agradável vontade de Deus. Verso 42 diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Irmãos, nós precisamos orar dependendo da soberana vontade do Senhor. Senhor, nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos desejos, mas não somos nós que vamos decretar nada, determinar nada, ordenar nada para o Senhor. Que seja feita a tua vontade. Eu quero me submeter a ela. Senhor, aqui são os meus planos, mas eu quero fazer os seus. Senhor, esses aqui são os meus projetos, os meus pedidos, a forma como eu acho que talvez será melhor para mim esta semana, mas que seja feita a tua vontade. Assim é a forma como ele nos ensinou na oração dominical. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor deve prevalecer sempre, não a nossa. Quarta verdade do texto aqui de Lucas 22, 39 a 46. Jesus teve a postura de guerra em sua oração, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Atenção para essa expressão, né? Ainda mais intensamente. Não apenas a intensidade das palavras, mas a concentração para o momento, a disciplina para o momento, o empenho para o momento. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe colocava a gente para orar, né? Antes de dormir, a gente nunca podia orar deitado. A gente tinha que sentar na cama. E ela falava, vocês têm que sentar na cama, e às vezes ela mandava a gente orar de olho aberto. Vocês têm que ficar de olho aberto, senão vocês vão dormir. E a gente entendia, mãe, por que durante o dia a gente tem que olhar de olho fechado e à noite a gente tem que orar de olho aberto? Que à noite era para não dormir, e durante o dia era de olho fechado para não distrair. Porque, irmãos, nós precisamos ter um envolvimento real. A forma e a postura que Jesus está orando ali é nessa condição de guerra. E veja o que ele fala para os seus discípulos. Orem para que não entreis em tentação. Existe uma batalha espiritual no sentido de que Satanás vai desejar nos destruir. Não é demônio territorial, não é nada dessas coisas. Mas é o sentido de que nós estamos aqui militando em favor do reino, e Satanás não está feliz com isso. A realidade de batalha espiritual existe.
diferente do que o mundo neopentecostal prega. Mas é real, Satanás trabalha contra a gente. A necessidade de termos postura de oração de quem está de fato guerreando. Quem está guerreando não pisca, não se perde, não se distrai, está atento no seu posto. Nós precisamos encarar nossa vida de oração assim. Ah, pastor, não sei por que eu não consigo vencer esse pecado, porque você não ora, porque a sua postura não é uma postura de ataque, não é uma postura de guerra. É uma postura displicente, relaxada. Então entre em tentação o tempo todo porque está dormindo enquanto deveria estar orando. E como Jesus estava ali, intensificava a sua oração a ponto de gotejar sangue. Tamanha era a intensidade com a qual ele estava vivendo aquele momento. E às vezes a gente ora de uma forma que se alguém perguntar para a gente o que você orou assim que você termina de falar um amém, você não sabe. Porque foi soltando um monte de palavra ali, aleatoriamente. Para cumprir talvez uma agenda, para cumprir talvez uma rotina, para cumprir talvez um pedido que o pastor ou alguém da igreja fez para que você orasse naquele momento. Mas não há envolvimento sincero nosso com aquilo que a gente está falando com Deus. É como se nós, em nossa cabeça, nem considerássemos que de fato estamos falando com alguém. E assim, por vezes, é a nossa condição, a nossa postura. Precisamos seguir esse exemplo de Jesus. Jesus batalhou nessa guerra de oração. Nós vimos a ideia da intensidade e vemos agora também a ideia de você ter a perseverança naquilo. A batalha não dura 1 ou 2 momentos, né? 1 ou 2 tiros, pensando no termo de guerra. Ela é travada passo a passo, fronte a fronte. E essa é a realidade de batalha do Senhor Jesus. Não apenas a intensidade, a atenção e foco, mas a perseverança naquilo também. E por fim, o resultado da oração de Jesus é a última verdade que vemos aqui no texto. A resposta foi como Jesus orou, cumprir a vontade do Pai. Essa foi a grande resposta. Quando Jesus termina a sua oração, ele está pronto. Ele está orando, clamando por isso. Senhor, eu preciso ser fortalecido diante do desafio que me vem à frente. E ser convencido de que esta é a tua vontade. É como se ainda houvesse algum tipo de dúvida se aquela era a plena vontade do Pai. Jesus ora e se coloca e se submete inteiramente a esta vontade. E Jesus sai tão decidido dali, tão convencido acerca daquilo que deveria acontecer com ele, que quando Pedro saca a espada e vai enfrentar aqueles soldados que vieram para prender Jesus, Jesus fala não. E quando nós olhamos todo o restante desse momento da crucificação de Jesus, desde a prisão até o suplício da cruz, pela resposta da oração, Jesus apareceu sem abalo e ficou firme o tempo todo. Às vezes a gente não vence as nossas batalhas, as nossas lutas contra o pecado, porque não tem vida de oração. Jesus tinha constância na vida espiritual porque tinha firmeza nas suas orações. Por fim, encerrando a nossa lição hoje, os momentos especiais de oração de Jesus, vejamos a última a oração de Jesus na cruz, Lucas 23, verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Em Mateus 27, 44, quando Jesus está na cruz, e os impropérios que lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, para isso, então, Jesus vai responder para o ladrão que se arrependeu, que os pecados dele estavam perdoados e que ele estaria com Cristo no paraíso. Quando nós lemos o texto de Lucas, esta oração de Jesus neste momento mais difícil é uma oração de perdão. Jesus perdoa aqueles que estavam ali lhe maltratando. Jesus perdoa o ladrão da cruz, aquele ofensor
que se arrepende e reconhece, olha, nós estamos aqui porque merecemos, ele não, ele é santo. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, e que Jesus responde para ele, hoje estarás comigo. A oração de Jesus nos ensina, e é belíssima, né? Pai, perdoa-lhes. E nós fomos ensinados a orar assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que também nos devem. É a oração que Jesus nos ensinou. Se não há disposição de perdoar, a nossa oração está mais do que esvaziada em sentido. Quero ler aqui alguns trechos. O elemento importante de uma oração respondida é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Reconhecer as nossas falhas, os nossos erros em condição de humildade, dizer, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como é importante pedir perdão do nosso pecado, isso deveria se ligar naturalmente ao perdão para aquele que nos ofende. A semelhança do que a oração que Jesus nos ensinou e desta oração que ele está fazendo nesse momento de agonia, orando e pedindo para que o Pai perdoasse aqueles que estavam lhe ferindo. Viver perdoando os pecados de outro possibilita a oração verdadeira. A oração que não contém perdão do pecado não tem nenhuma alegria. Isso é óbvio. Se eu, após orar, não sinto que fui perdoado por Deus, não há alegria nisso. Ser inimigo das pessoas não resolve, e este relacionamento não consegue oferecer uma oração correta. O Senhor esclareceu no Evangelho de Marcos 11:25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. Veja que a relação que o autor está colocando aqui, nesse último exemplo de oração de Jesus, é o seguinte: nós precisamos orar clamando pelo perdão, porque essa é a nossa condição de pecadores. Mas é como se o nosso perdão estivesse condicionado à condição de nós estarmos dispostos a perdoar os outros também. É importante nós termos esta consciência de que, se o nosso coração é endurecido ao ponto de não perdoar, de ficar ali o tempo todo guardando mágoas, não faz sentido entender o perdão de Deus. Hoje em dia, nas igrejas, as pessoas dizem que são crentes de oração, mas vejo que não há perdão, nem se aceita os outros continuamente. Há pessoas que têm mágoas no coração e têm medo de se verem com aquelas outras que lhe ofenderam. É triste quando você chega a esse ponto, de falar de uma vida de oração, mas não conseguir amar seu irmão. E aí veja como este último ponto da lição de hoje conversa muito com aquele primeiro. Eu tenho que aprender a interceder pelo outro. Isso vai me ajudar também a perdoá-lo. Porque quando eu começo a ouvir as dificuldades dele, talvez eu veja que não sou apenas eu que tenho problemas, ele também tem lutas. Talvez toda a situação adversa no nosso relacionamento seja fruto dessas muitas dificuldades que ele também tem e precisa encarar. Também faz parte da nossa manifestação de amor por alguém o perdão sincero. A vida de oração caminha com uma vida de leitura da Escritura, caminha com uma vida de pessoas preocupadas em servirem a Deus integralmente, inclusive pessoas dispostas a perdoar. Irmãos, nós, mais uma vez, aprendemos muito hoje com a vida de oração de Jesus. E a semelhança da semana passada, eu saio daqui com o mesmo desejo: Senhor, me ensine a orar assim, a ter esta vida de oração, a seguir o teu exemplo, a interceder pelos meus irmãos, a orar e viver as minhas batalhas através da oração, e me ensina a perdoar os meus irmãos, para que eu não seja um hipócrita ao pedir perdão para mim mesmo e não conceder para o outro. Que Deus, então, nos faça assim e nos estimule a seguir esses exemplos da vida de oração de Jesus.